Graças e paz, irmãos. Deus os abençoe em nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias lá em João, capítulo 20, versículo 19, que diz o seguinte: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: Paz seja convosco. Irmãos, é de extrema importância e eu queria que vocês prestassem atenção nessas palavras, porque os discípulos aqui nesse momento, eles estavam de fato com muito medo, eles estavam trancados, trancafiados, suas reuniões, seus cultos eram escondidos, porque o povo da cidade, os chefes da cidade, o maioral da cidade, eles procuravam os discípulos para os destruir, na verdade, perseguir para os destruir, porque a pergunta que se corria na cidade era: onde está o corpo de Jesus? E Jesus tinha ressuscitado. Então os discípulos estavam com medo, mas eles permaneciam ali, reunindo-se em nome do Senhor Jesus. É nesse contexto que João ele vai escrever essas palavras e ele vai afirmar que os discípulos estavam com medo, escondidos, porém com medo. E aí ele diz que Jesus se achega no meio dele e diz: paz seja convosco. Irmãos, certa vez eu estava meditando a respeito da flor, o girassol, e aí eu descobri algumas curiosidades sobre ela, que diz o seguinte: quando os dias estão raiando o sol, aquele sol maravilhoso, o girassol ele permanece em direção ao movimento do sol. Conforme o sol se move, ele também se movimenta. E aí quando vem os dias nublados, os dias de chuva, o girassol ele se vira um para o outro para se aquentarem. E assim eles permanecerem vivos até o momento em que os dias de chuva passar e eles tornarem novamente a olhar para o céu, a olhar para o sol. De fato, nós estamos vivendo dias difíceis, mas nós devemos nos portar como o girassol, assim como os discípulos também se portaram com o girassol. Digamos que Jesus era o sol deles. Aquele sol foi retirado após a morte de Jesus, e aí ele passou 40 dias aparecendo ali no meio do povo, mas Jesus não estava permanentemente com eles. E aí os discípulos precisavam se reunir, se voltar uns para os outros, para trocarem experiências, para falarem dos ensinamentos, para se prepararem para o dia da vinda de Jesus Cristo. E assim também somos nós, a Igreja de Cristo Jesus, nesses dias. No seu lar, onde você estiver, nós temos nos reunido, esperando esse tempo sombrio passar, esses dias de chuva passarem, esses dias nublado, escuro passarem, para que possamos novamente tornar a ver a alegria da igreja dentro dos templos. Irmãos, é muito interessante porque era vital para eles, para o girassol, é vital que nesses dias eles se unam, porque senão eles não têm como trocar esse calor e aí eles vão morrer uns distantes dos outros. Podemos aprender com os girassóis que, mesmo em dias nublados, devemos permanecer nos reunindo para um esquentar o outro e assim prevalecer o amor de Cristo e a igreja. No final do texto de João, desse versículo, o próprio Jesus se apresenta a ele e diz: paz seja convosco. E dessa mesma forma será com cada um de nós quando o Senhor se apresentar no dia da sua vinda, no dia que Ele voltar para nos buscar na consumação dos séculos. O Senhor derramará a paz que excede todo o nosso entendimento, teremos o nosso corpo transformado e só então viveremos a verdadeira felicidade de estar em Cristo Jesus, que é a eternidade. Os louvaremos para sempre. E para sempre estaremos olhando para Ele, como um sol vigoroso, vibrante e forte. Assim também o Senhor se apresenta aos nossos corações.
clareando todo tipo de pecado e ali todo tipo de mofo que há sobre nossos corações e nos trazendo vida, fazendo com que as nossas atenções se voltem para Ele. Talvez você tenha sentido falta dos dias de cultuar a Deus no templo. Talvez você esteja na sua casa com medo por causa dessa epidemia que tem acontecido no mundo. Mas eu quero te dizer uma coisa: volte-se para Jesus, assim como o girassol se volta para o sol. E o Senhor se apresentará no tempo certo e dirá: paz seja convosco. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Um abraço.